E aí, Braulio? Tem next door. Tem next door. Que é importante, a pessoa quando tem next door, vai embora, vira tudo. Não é não, Gaião? Claro. Gaião, vamos lá então. O cara é pastor evangélico batista, ele disse que... Gaião, se indivíduo que morreu sem informação ou com informação for julgado pelas mesmas, onde fica a cruz de Cristo, que é a única que cancela pecados? Mas é isso que o tempo todo eu estou dizendo. Ninguém é salvo sem a cruz. O Cordeiro não foi imolado antes da fundação do mundo. Ninguém jamais foi salvo e nem será salvo sem a cruz. Deus já cria, a criação é um ato posterior à redenção misteriosa. É o que Paulo diz, era o mistério outrora oculto que hoje nos foi revelado. É que em Cristo o universo já foi criado sob o signo da cruz. Adão foi salvo pela cruz, Eva, Abel, quem quer que tenha sido, em qualquer lugar, os milhões e milhões, foi tudo por causa da cruz. A cruz preexiste a todas as coisas, a cruz é a causa de toda a graça explícita de Deus no universo, na terra e entre os humanos. Então, se alguém foi salvo com a informação, foi salvo pela fé no que Jesus fez. Por que pela fé? Porque ele ficou sabendo que foi feito. E como ele ficou sabendo que foi feito, a pregação do Evangelho, a realidade do informe da voz do pastor, o Evangelho é a voz do pastor. Quando o Evangelho é anunciado conforme Jesus, conforme a voz do pastor, o Espírito de Deus está falando sempre. E o indivíduo que nunca tinha ouvido aquela voz, mas que é uma ovelha dele, e que ouviu aquela voz, e não tem como, em sendo encarregando a semente da sua ovelha, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mesmo antes de ouvirem a voz, eram ovelhas dele. No dia que tem o privilégio de ouvir, o seguem imediatamente. Esse é o meu caso, é o seu caso, é o caso de quem teve esse privilégio de saber, de se eu vou, eu quero, eu sigo. Agora, há milhões e bilhões de outros, antes de Jesus, durante os dias de Jesus, e nesses 2000 anos de tentativa de anúncio do Evangelho na Terra, há bilhões de outros que passaram pelo planeta sem saber da informação. Mas não necessariamente sem a ação da graça de Deus, como diz Paulo, aplicando o Salmo 19, que é um salmo que diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia revela conhecimento a outro dia, uma noite anuncia sabedoria a outra noite, não há palavras, não há linguagens, contudo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Ora, este Salmo 19, pegue aí, Romanos 10, veja como Paulo o aplica na perspectiva de dizer que esse testemunho, que no Salmo 19 está vinculado ao testemunho da criação, carrega em si um poder querigmático de produzir o vibrar da voz de Deus. O que Deus, além disso, põe no processo, ninguém sabe. É o Espírito soprando onde quer, soprando em sonhos, soprando no encontro humano, fazendo a pessoa, de repente, discernir uma luz. É um choque de amargura na vida de um alienado, mas que ele é iluminado e resolve vencer aquilo com perdão. É uma vingança que foi a ele proposta e à qual supostamente ele tinha direito, mas numa noite de perturbação ele é visitado por algo que ele não sabe, no dia seguinte ele amanhece dizendo, não, eu preciso é perdoar esse indivíduo e continuar a minha vida. E eu estou dando exemplos aqui bobos e toscos das bilhões e trilhões de variáveis de trabalho de Deus no planeta, sem que ninguém saiba. Você toda hora fica tendo notícias de pessoas que chegaram a conclusões que são conclusões do Evangelho
e tomaram atitudes que são atitudes do Evangelho na vida e nunca souberam do Evangelho e nem do nome de Jesus. Então, como é que o Evangelho lhes foi comunicado, se não pela imponderabilidade da revelação de Deus, que faz como quer, a quem quer, aonde deseja, porque Ele é livre? Mas tudo, meu amigo, isso acontece por causa da cruz. Você acha que Moisés foi salvo por causa da lei? Moisés foi salvo por causa da cruz. Você acha que alguém em algum lugar foi salvo por causa de lei ou de mérito? Todo mundo foi salvo por causa da cruz. É esse que está pago, é o que faz com que toda e qualquer outra ação de sinceridade humana passe a ter significado. Sem a cruz, fica apenas a nossa relatividade. E sem a cruz, não há nenhuma cobertura, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem a cruz, também não há ação do Espírito. E sem a ação do Espírito Santo, ninguém tem revelação. Então a revelação da cruz chega mesmo ao coração dos indivíduos que nunca ficaram sabendo da crucificação. A certeza do Emanuel, de que Deus está conosco, chega no coração de muita gente que nunca ficou sabendo da manjedoura e nem do nascimento de Jesus o Cristo. Mas é o mesmo Espírito, comunicando a ovelhas de outro aprisco que ainda não receberam a informação, a graça dele. Mas, meu amigo, não se iluda. Tudo só acontece por causa da centralidade da cruz, do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, sem cuja realidade não haveria criação do universo, que nasce da explosão desse amor dadivoso. Não haveria graça, não haveria perdão para ninguém. Ao contrário, a relação com Deus estaria confinada à tribo. A tribo ter a boa vontade de ir para algum lugar dizer para os outros humanos que aquela era informação da verdade, que é como o cristianismo, no geral, ensina. E não vai. Ensina e não vai. Fica só daqui fazendo contabilidade de perdidos. Aqui e ali elege uma janela 1040 para fazer um esforço concentrado como se fosse uma ação missionária que significasse levar o Evangelho. O Evangelho, meu amigo, é muito mais complexo do que a informação. Como, por exemplo, agora aqui conosco. Todo mundo que está me vendo nesta hora recebeu a informação do Evangelho. Mas a pergunta é, tem Evangelho no coração deles? Porque a informação do Evangelho é um conhecimento de Jesus segundo a carne. A absorção do Evangelho é que produz o conhecimento de Jesus segundo o Espírito, que produz a nova criatura, que produz novidade de vida, que produz paz no coração, reconciliação com Deus e paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você diz, e aquele que nunca obteve a informação, como experimentará essa paz? Por caminhos inescrutáveis. Ou você não encontra no planeta Terra inteira gente que consegue viver com mais serenidade de paz do que 98% dos crentes que você conhece? De sossego de alma, de bondade serena que não julga. Ou você nunca saiu da tribo para encontrar esses milhões e milhões por aí, que nos fazem sentir vergonha dos membros da tribo? Você pensa que aquilo nasceu por virtude própria? Não. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Foi o mesmo Deus que deu revelação a Abraão que dá revelação a eles. Ou você acha que a fala de Deus com Abraão foi única? Não. Abraão é o representante histórico de uma linearidade de tempo historiável para virar informação e conhecimento registrável para inspiração nossa. Como diz Paulo, essas coisas foram escritas e registradas para advertência, inspiração e, como ele diz em Romanos 15,
para que por essas palavras nós tivéssemos esperança. Mas não confinou a ação de Deus. Enquanto Deus estava falando com Abraão, não se diz que havia Melquisedeque, contemporâneo dele, sacerdote do Deus Altíssimo, que conhecia a Deus muito mais intimamente do que Abraão, a quem Abraão reconheceu como superior a ele, pagou o dízimo e pediu a sua bênção? O que é que isso está dizendo, senão que Deus esteve e está e sempre estará livre? A ordem de Melquisedeque faz essa afirmação sublime. Abraão é um ente que representa essa consciência. Melquisedeque é aquele que é superior à própria consciência de Abraão e que é a garantia de que Deus está agindo com a mesma liberdade com a qual se revelou a Abraão. Em Melquisedeque, Deus exerce essa liberdade para se revelar a quem quer, sem dizer quem é, sem dizer qual é a genealogia, sem dizer de onde vem nem para onde vai, com a mesma liberdade com a qual o Espírito de Deus trabalha nisso. E aí? Caio, há aproximadamente 2000 anos atrás, Paulo falou sobre a caducidade da lei. Da lei, né? Se passaram 2000 anos, é impressionante a gente ver como parece que as pessoas... Não, é porque Jesus, não sendo a chave hermenêutica Exato. Para a leitura do Evangelho, a Bíblia é só o samba do crioulo doido. Eles não sabem como fazer para conciliar tanta coisa, como eles fazem para ser judeus da lei e como eles fazem para ser gente do Novo Testamento, onde a lei entrou em caducidade. Não sabem. Conclusão, a maior parte dos cristãos é um ser no purgatório, são seres no limbo. Isso. Entre o desespero culposo e neurótico da lei de Moisés e a oferta da graça, que eles acham que por causa da lei não pode ser assim tão extraordinariamente convidativa. Tem que agregar um peso, tem que levar peso morto, tem que levar culpa, tem que fazer mais pesado o jugo suave, não pode ser assim. Aí entram nesse estado de esquizofrenia, não tem nunca coragem de dizer que na cruz o escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado. Lei de Moisés, com todos os seus subdiretórios impraticáveis, instituiu-se a lei da vida. Justificados pela fé, mediante Jesus, ele se torna minha justiça. Ele se torna minha justiça e eu me pacifico. Pacificado, sem guerra no meu coração, todo o potencial da reconciliação brota em mim como gratidão, que me coloca no caminho do amor grato, do constrangimento transformador do amor, produzindo todo dia uma nova criatura que quer viver em justiça e retidão procedentes da verdade, não por causa de medo de lei nem de salvação pela lei, é porque já está feito, consumado e pago para elas. A alegria dessa salvação as motiva todo dia a, em amor, responderem a Deus, darem razão ao Evangelho, abraçarem o caminho da vida proposto por Jesus, que é o caminho de amor. Não se vingue, antes perdoe. Não julgue, antes entregue tudo a Deus. Não viva de aparências, antes tenha uma vida íntima no coração. Não tenha nenhuma compulsão responsiva de jogar pérolas aos porcos. Caminhe na serenidade e na sabedoria de Deus. Ame sempre, perdoe sempre. E mantenha os olhos bem abertos para não ser enganado pelos lobos vestidos de ovelhas. E assim vocês estarão construindo a vida de vocês na rocha, na bem-aventurança de um espírito que sabe que conquista não é obtenção, não é lucro, não é ganho, não é materialidade. Que conquista e bem-aventurança é tornar-se, é ser. Bem-aventurança, ser macários de Deus, é ser humilde, ensinável, é ir desenvolvendo um coração limpo, sem as sujeiras contaminantes da lei. Todas as coisas vão ficando puras para os puros. É ter fome e sede de justiça, não de justiça própria, nem de justiça para si, mas da prática da justiça para tornar a vida do próximo viável, e tem prazer nessa distribuição da justiça. É aquele indivíduo que é manso, não é o mole, nem o molenga, ele tem um poder danado, mas ele se controla. O maior poder dele é o poder que ele exerce sobre ele mesmo, para que ele seja senhor da sua consciência e não um ser impulsivo, respondendo a momentos e se destrambelhando. Esse é o manso.
e que renuncia a muita coisa por ter uma consciência maior e por isso acaba herdando muita coisa à própria terra. Bem-aventurado é o que não se importa com o que o mundo inteiro diga equivocadamente contra a consciência dele, andando em obediência e em amor a Deus e persevera a si mesmo, ou ainda que seja perseguido e que carrega no coração essa esperança cotidiana de encontrar o Senhor e do dia em que o Senhor virá ao meu encontro. Enquanto isso se vive na vida com toda a alegria de servir a Deus e ao próximo. Esse é o resumo e essa é a rocha. Jesus terminou lá em Mateus 7 dizendo: quem botar o pé nessa base está seguro, quem construir fora dessa base está danado, porque as implacabilidades da vida vêm para todos. Então, esse é o Evangelho. Agora, o pessoal não quer seguir a Jesus de todo. Fica essa coisa de dizer: a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Aleluia! Ela já foi a palavra de Deus de capa a capa, ela não é mais. Hoje em dia, do lado de cá, tem um monte de coisas que são palavra de Deus em vigência, porque continuam de acordo com o espírito do Evangelho, e tem um monte de coisas que foram palavras de Deus que caíram em caducidade. A lei foi dada por Deus, mas caiu em caducidade nos seus objetivos salvadores. E um monte de outras coisas que foram canceladas porque eram apenas sombras, arquétipos, modelagens simbólicas daquilo que Jesus veio encarnar e encarnou. Então, depois que ele veio e encarnou, o que era simbologia, rito, arquétipo, acabou. Ele é tudo. Por isso ninguém precisa sacrificar mais cordeiro no templo, nem oferecer passarinho, nem derramar sangue por aí, nem cortar o pinto do filhinho ao 8º dia, nem cumprir aquelas cerimônias todas da lei que inviabilizariam a vida de todos nós, que nos tornariam a todos judeus neuróticos. Por isso acabou, porque nós somos gentios justificados pela fé, andando com Jesus, tanto quanto qualquer judeu que queira ter justiça de Deus segundo o Evangelho, tem que crer em Jesus. Agora e no meio disso tem as muitas razões de impedimentos humanos, de natureza cultural, psicológica, do mensageiro que chegou lá e traçou a irmã do cara, depois de falar de Jesus, pegou a irmã e a mãe. E o cara de Jesus, eu não quero mais saber de Jesus, o mensageiro dele chegou aqui em casa, pegou a minha mãe e a minha irmã. Para ele, Jesus virou esse cara. Só que Deus sabe as diferenciações. Um crente olha de fora e diz: só porque a sua irmã foi pegada e a sua mãe foi traçada pelo mensageiro, não significa que a mensagem não é verdade. Mas vai dizer isso para aquela alma que está empanzinada de agonia, que não tem outra informação, que só ouviu aquilo, que não sabe nada e que associou o Evangelho àquele ladrão que entrou na casa dele. E não vai querer nunca mais ouvir, mas só que Deus entende, os crentes é que não entendem. Como é o de resto em tudo mais. Então, meu amigo pastor Batista, pelo amor de Deus, meu amigo, olhe para o Cordeiro antes da fundação do mundo. Leia a palavra, tendo a Jesus como chave hermenêutica. Jesus é tudo, Cristo é tudo, a cruz é o centro. O resto é comentário. E aí?